Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês num dia muito especial, porque a gente não pode se esquecer que há 2 semanas atrás nós estávamos acompanhando o processo de apuração aqui no nosso país de uma forma muito dramática, né? Voto a voto, boletim a boletim, para no final da noite nós estarmos comemorando a vitória da civilização contra a barbárie, contra o retrocesso. Mas o retrocesso, o atraso, não quer se desapegar. Eles não estão aceitando a realidade. Eles querem fazer com que o nosso país continue andando para trás. E aí vai ser necessário que nós todos façamos muitas coisas, muitos debates, a gente preste muita atenção, o próximo governo, enfim, tem estratégias para lidar com esse tipo de situação, porque além dessas pessoas que andam muito perturbadas, nós temos forças econômicas muito poderosas que se deram bem no governo Bolsonaro e que não vão querer perder um centavo, não vão querer arredar um pé para trás para que o povo continue a ter algum tipo de perspectiva de melhoria nas suas vidas. Pois bem, e o atual presidente da República, ele continua a contribuir para que a gente tenha uma situação de muita instabilidade aqui no nosso país, porque a sua alma golpista parece que ainda não está absolutamente dissipada, ainda não foi completamente para o lixo da história. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, nos conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia. Você pode interagir com as pessoas que estão sempre aqui no nosso portal também. Pode mandar os seus comentários, as suas críticas, enfim. E nós também temos um clube de membros. Se você puder, participe também, se inscreva, porque você ajuda e incentiva ainda mais o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante algumas mudanças que já estão sendo colocadas no horizonte sem que muitas pessoas percebam. Uma delas é a incapacidade do atual presidente da República de liderar qualquer coisa. Ele está ali absolutamente preocupado nesse momento em não ser preso no futuro, de não ser responsabilizado. E aí ele tenta manter uma parcela da sociedade se mexendo, se movimentando, bem ativa, para causar algum tipo de temor na democracia. Depois de tudo que já passamos, depois de todas as lições, os informes, a todo tipo de análise política e geopolítica que coloca o presidente da República numa situação de refém, ele não tem condição nenhuma de reverter esse processo, mas ele continua ainda a deixar as pessoas com algumas incertezas. Ele retirou do seu Twitter hoje, da sua página, aquela publicação que eu tinha comentado com vocês. A primeira postagem dele hoje é essa aqui. Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias, no dia 2 de novembro. Mas eu consegui resgatar o que estava antes, né? Ele apagou isso aí que eu estou mostrando para vocês. Essa mensagem: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Efésios 6, 11, 12. Gente, uma das coisas mais importantes que vai acontecer daqui para frente é o sumiço dessa promiscuidade, dessa vigarice de se misturar política com religião para engrupir uma parcela da sociedade. Se o presidente quer continuar com esse tipo de discurso, ele que se converta finalmente a alguma dessas religiões e comece a frequentar esses templos, coisa que ele nunca fez. Ele só fez isso para conseguir voto, né? Mas aí, resgatando essa publicação que foi apagada, eu encontrei aqui outra muito engraçada, que é do dia, né, da eleição. O Bolsonaro aqui fazendo uma solicitação a Deus, né? E aí uma imagem supostamente de Deus ali dizendo não quero, né? Mas aqui embaixo tem outra aqui. Só Deus me tira da presidência. Aí tem uma imagem de Deus aqui, né? Supostamente de Deus. Tirou, então saiu mesmo da presidência, né? E aí, gente, enfim, vai ver muitas coisas nesse campo. E a revista Veja já salientou há um tempo atrás, a revista Veja não é muita referência de um bom jornalismo, né? Mas a gente tem que ler tudo, né? Algumas coisas eles colocam assim que vale a pena a gente mencionar. O governo Bolsonaro faz farra com o nome de Deus. Eles já estavam registrando ali como se utilizava as pessoas de governo fazendo, como a gente viu imagens, né?
da senhora Michele, do André Mendonça, enfim, do Onyx Lorenzoni, enfim, dessa gente toda, um bando de militares, né, metido em templo evangélico, fingindo que eram evangélicos, o Tarcísio, que se elegeu a governador de São Paulo também, essa promiscuidade ao lado de Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Malafaia, Bispo Macedo, o Hernandes, não sei o que, gente, enfim, então nós vamos parar no governo Lula de ver esse tipo de situação, porque nós estaremos mais ocupados com os problemas concretos do nosso país, né? Pois bem. E aí temos o encontro do G20, né? Encontro que reúne as 20 nações mais importantes no plano econômico no mundo. E o Bolsonaro jogou a toalha, largou a toalha, não vai, o governo não vai ter participação nenhuma, mostrando que, de fato, ele não tem mais o que fazer, ele não sequer tem a condição de chefiar o Estado brasileiro para o encontro, representando não pessoas, mas representando os interesses do Estado Nacional do nosso país. Ou seja, que se dane, né? Largou de mão ali. Então, uma matéria muito interessante do Jamil Chad. Párias, Bolsonaro e Putin ficam fora da cúpula do G20. Mas não é só o Bolsonaro que não vai, não. Mourão e Guedes fogem de cúpula do G20 e chanceler comparece no lugar de Bolsonaro. Então, quer dizer, vai lá um burocrata, né, do governo brasileiro para dizer que tivemos alguém ali, mas nós não teremos ninguém com expressão de um chefe de Estado, de um ministro, para ter algum tipo de interlocução com as principais nações. Moral da história, isso significa que o Bolsonaro não tem a menor perspectiva de continuar à frente do nosso país. Ele já, de fato, sabe que não tem o menor lampejo disso. No entanto, ele não diz nada e as pessoas que ficam interpretando o seu silêncio, interpretam o seu silêncio como bem querem, né? E aí a gente vê esse exército de pessoas na frente de quartéis, né? E aí tem uma situação muito hilária hoje, na coluna Os Sensacionalistas, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eles fazem aqui uma galhofa, gente, e a gente não pode deixar de mencionar, né? A página aqui, Os Sensacionalistas. Aí eles dizem o seguinte: estudo liga o uso de cloroquina à vontade de acampar em frente a quartel. Uma pesquisa recente aponta que o uso constante de cloroquina durante a pandemia pode estar ligado a distúrbios psiquiátricos. O mais grave deles seria a vontade de ficar em frente a quartéis e de escrever faixas em inglês pedindo golpe de Estado. O estudo também demonstrou que as capacidades cognitivas dos usuários de cloroquina ficam debilitadas. Eles não conseguem entender que 60 milhões de votos são mais do que 58 milhões. Segundo médicos, uma cura para o transtorno é se agarrar a um caminhão em alta velocidade por quilômetros. Depois disso, o paciente se recupera totalmente, pede para parar o caminhão e volta para casa. Então, a coluna aqui fazendo... Gente, eu recebi uma compilação de imagens de pessoas fazendo coisas absolutamente bizarras nesses dias, que é um negócio impressionante. E provavelmente nesse próximo feriado a gente vai ter mais cenas tórridas, aí, cenas inusitadas, né? A matéria aqui sobre o G20, mostrando a importância do G20. G20 se reúne em busca de saídas diante de riscos de recessão, crise climática e guerra. E onde está o Brasil? O Brasil não estará lá, né? Gente, tem uma coluna hoje do Jânio de Freitas que salienta muito essa virada de chave aqui no Brasil, que eu comentei com vocês. O eixo de discussão mudou completamente. Saem os assuntos malucos, as pautas morais, e agora as pessoas começam a observar o que vai acontecer na política econômica do nosso país, que durante o governo Bolsonaro foi totalmente surrupiada do debate público para beneficiar apenas alguns grupos, né? E a coluna do Jânio de Freitas, muito interessante. As vozes do mercadinho. Lula não foi eleito para servir a camadinha especulativa. Só um trecho aqui do editorial dele. Ah, que horror! Lula disse que prioritário é acabar com a fome, não com a contenção de gasto social, o tal teto de gastos. A bolsa caiu, reação imediata do mercado, nome de guerra dos que não produzem, não se incluem na infraestrutura econômica e ganham no jogo financeiro das bolsas. E tome manchetes em primeiras páginas e comentaristas do mau passo em que Lula já começou. Todos sempre reforçando a exigência reiterada pelo mercado. Lula tem que indicar logo um novo ministro da Economia.
Tem que ainda falta o mercado da informação de que Lula foi eleito para presidir um país de mais de 215 milhões de habitantes e não para servir a uma camadinha especulativa. Gente, está muito interessante. Ele cita aqui o Armínio Fraga, né, dizendo que a estabilidade fiscal gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim, aumenta a chance de recursos beneficiarem os mais pobres. Gente, é uma lorota desgraçada, né? Porque a reforma da Previdência iria aumentar mais emprego, ia melhorar a situação do nosso país. Não, o Brasil continua na mesma bagaça, né? A reforma trabalhista ia gerar mais emprego, ia melhorar o investimento do Brasil, continua a mesma bagaça, sempre em situações desfavoráveis ao povo brasileiro. A reforma da Previdência acabou com o futuro dos trabalhadores brasileiros, isso vai ter que ser revisto. Enfim, Michel Temer criou o teto de gastos também, não vieram mais investimentos no nosso país e durante o governo Bolsonaro esse famoso teto de gastos foi totalmente dinamitado para beneficiar a figura de Bolsonaro, seus interesses pessoais e interesses de alguns grupos também, para que ele fosse reeleito. E graças a pessoas como você, que atuou bastante nesse processo, a nós todos, nós conseguimos evitar a continuidade dessa catástrofe aqui no nosso país. E aí a gente vai ver nas matérias. É a matéria aqui na Folha, né? Colocando: Lula tem desafio de incluir mais pobres no mercado de trabalho. É essa a questão. Mas aí os jornalões não querem saber disso não, né? Eles vão fazendo já crítica antes do Lula assumir, né? E os bolsonaristas, muito engraçado, eu recebo muito comentário aqui no nosso portal, né? Eles acham que vai ser a maior catástrofe aqui no nosso país, que o Brasil vai ficar numa coisa terrível, enfim, e parecem que estão torcendo para acontecerem coisas muito ruins na economia. Mas, diante dos primeiros passos que Lula já está desenhando, junto com as equipes, junto com os grupos que estão ao seu redor, o que nós vamos ver é exatamente o contrário. Primeiro porque a PEC, que vai cuidar aí do auxílio para as pessoas mais pobres do nosso país, economicamente, vão fazer com que, essa PEC vai fazer com que muito dinheiro circule na economia aqui no nosso país, que a gente tenha algum incremento, que a situação das pessoas mais pobres fique menos ruim, ela consiga ter algum tipo de justiça social, e isso vai fazer também que haja todo um ambiente aqui no nosso país de positividade. Bom, nós vamos acompanhar isso aqui, a gente não pode ficar dando asas a essa gente não, porque senão a gente fica encalacrado mesmo. A gente tem que olhar para frente e se livrar desse atraso. Aí o Globo diz: ao prometer usar bancos estatais, Lula revive o pior do PT. Nos anos em que o partido governou, Caixa, Banco do Brasil e BNDES foram usados para financiar desvarios. Eles estão preocupados aqui porque eles querem que os bancos públicos financiem os interesses privados, né? E aí a gente vai vendo os editoriais aqui, da Folha, já abrindo a caixa de ferramenta, né? Coalizão para quê? Governo Lula tem que definir onde quer chegar antes de regimentar a sua base no Congresso. Como assim? Ele está tentando fazer uma base para poder implementar as políticas que quer implementar, gente, é um negócio impressionante. Os editoriais todos como se fossem editoriais de mau agouro, né? Do Estadão aqui. Zé Roberto Mendonça de Barros. Brincando com fogo, trazer de volta os conceitos e sombra do governo Dilma é flertar com o desastre. Outra aqui do J.R. Guzzo. Temporal e informação. Gente, o Lula nem tomou posse, hein? O mercado dizia que Lula já tinha sido precificado, que estava tudo bem. Não estava e não está. Vinícius Torres Freire, você pode ser o mercado, né? Dinheiro grosso faz lobby político, mas mercados financeiros tratam de outra coisa. E aí, a gente vai vendo que esse tipo de situação aqui no nosso país está fazendo com que muitos bolsonaristas, eles, apesar de não desistirem, né, 2 semanas após a eleição, golpistas não desistem, marcam atos para o dia 15. Mas tem outros que já estão indo para fora, né? Futuro tenebroso, brasileiros procuram agências para sair do país. Então, que é o empresário, né, Marcelo Oliveira, que quer mudar para a Austrália. Dou maior força que todos vocês que não querem ver uma política voltada para o povo, um país mais soberano, um país que se preocupe com a nossa dignidade, a nossa soberania, o nosso território, a nossa Amazônia, a nossa biodiversidade, enfim. Vocês podem ir embora.
Fiquem de lá olhando as transformações que irão acontecer no nosso país e podem torçam à vontade contra, porque pior do que o que está sendo deixado não vai ficar. Isso tudo vai ser enfrentado e vai ser remodelado, certamente com a nossa ajuda. Nós estaremos aqui para fazermos as nossas críticas, para fazermos nossos alertas e para combater essa gente que quer ver o nosso país ainda caminhando para trás e não andando para frente, que é o que nós estamos olhando, né? E com muita satisfação eu vejo que o debate aqui no nosso país está mudando. Se a economia nunca entrou na esfera de nenhuma roda de conversa, agora ela vai entrar firme. Quais serão as prioridades do governo que estará assumindo a partir do dia 1º de janeiro? Foi por isso que nós tentamos fazer de tudo para que ele ganhasse as eleições, para que a gente pudesse, de fato, recuperar o nosso país, trazer o nosso país de volta, né? E nós vamos conseguir, gente. Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e que legal, né? 2 semanas atrás a gente virou a chave do nosso país. Até o nosso próximo encontro. Tchau!